Olá, tudo bem? Nessa semana, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano, como amplamente esperado pelo mercado. A decisão de junho, no aspecto numérico, ela era um não evento. A discussão relevante é se haveria uma mudança de comunicação para referendar a precificação recente, que aponta para cortes de juros em velocidade relativamente rápida e intensos, já começando a partir da reunião de agosto. Aqueles que nos acompanham há algum tempo sabem que nós temos uma visão muito diferente do que está precificado no mercado a respeito da possibilidade de se cortar juros de forma tão intensa e tão rápida. Os nossos modelos deixam muito claro que, para se manter o objetivo de cumprimento da meta no horizonte relevante, ou pelo menos uma convergência para ao redor dessa meta no horizonte relevante, que não haveria espaço para cortes de juros em 2023. No melhor cenário, anteciparíamos um corte de juros ali para final do primeiro tri, início do segundo tri de 2024, e ainda assim correndo um risco relevante de não se entregar os objetivos definidos para o Banco Central. É importante nesse nosso jogo entender que a nossa função não é discutir o que nós achamos mais correto. Obviamente isso faz parte do jogo, mas fica em segundo plano. A questão relevante é entender como o Banco Central vai atuar e a forma que ele enxerga o cenário prospectivo. Evidentemente, nas últimas semanas, houve uma certa mudança do tom da comunicação do Banco Central, onde antes ele se colocava completamente impenetrável à discussão de cortes de juros, e agora isso passa, pelo menos, a fazer parte do rol de políticas possíveis num horizonte não tão longo de tempo. Isso fica muito claro quando Campos Neto diz, há algumas semanas atrás, que começam a ser criadas condições para cortes de juros lá na frente, deixando claro que lá na frente é um conceito bastante vago e não parece ser, a princípio, uma coisa no curto prazo. Pois bem, chegamos nessa reunião com o mercado precificando em sua maioria o início do corte de juros na reunião de agosto, com um movimento de 25 bips e um longo processo de cortes de juros que iria até o final do ano que vem. Para essas pessoas, certamente a comunicação do Banco Central, pelo menos o comunicado da decisão do Copom de junho, frustrou. Para que nós tivéssemos uma indicação muito clara de cortes de juros iminentes, seria necessário nós observarmos 4 coisas. Em primeiro lugar, o Banco Central deveria abolir completamente qualquer menção à possibilidade de se elevar juros, ainda que ela já tivesse sido colocada em segundo plano na reunião de maio, ao definir que esse cenário era menos provável com as condições atuais. O segundo ponto era mudar a estrutura do balanço de riscos, induzindo pelo menos uma visão mais benigna, não necessariamente assimétrica, mas mais benigna do cenário inflacionário prospectivo. A terceira era reconhecer a queda da inflação corrente e a redução em 12 meses, no acumulado em 12 meses, de várias das medidas de núcleo, como um fator que levaria projeções e expectativas de inflação para baixo. E, por fim, mudar as projeções condicionais, especialmente aquela do cenário onde o juro ficava parado em 13,75, colocando-a muito abaixo da meta estipulada para o ano que vem. Dessas 4 coisas, nós observamos a primeira: sumiu a discussão para aumento de taxa de juros olhando para frente, o que é um sinal que, na verdade, agora ou ela fica parada ou ela começa a cair. Quando nós discutimos os outros componentes do cenário, a situação já fica um pouco mais difícil. Quando falamos do balanço de riscos, de fato, se você olha bem nos detalhes dele, parece que o otimismo diminuiu, quando principalmente o Banco Central fala que na componente que pode ajudar para frente de preços internacionais de commodities, denominados em moeda local, que a maior parte desse movimento já parece ter ocorrido. O balanço de riscos continua, na melhor das hipóteses, simétrico, e eu me atreveria a dizer que, na verdade, a parte positiva do balanço ficou um pouco menos destacada. Quando olhamos para os impactos da queda da inflação no curto prazo para o cenário prospectivo, o Banco Central é taxativo ao dizer que, a despeito do que ocorreu, a inflação acumulada de 12 meses vai acelerar para frente, trazendo o debate que havia na minuta da reunião de maio para o comunicado de junho. E com isso, também destaca que a inflação subjacente é incompatível com o cumprimento das metas.
E, quando olhamos as projeções condicionais, o Banco Central tira completamente o cenário de juro parado, o que poderia ser interpretado por uns como um indicador de que esses juros não ficarão parados. Mas, de outro lado, também tira um cenário que, nas condições atuais, mostraria uma inflação muito mais baixa. Quando olhamos para o cenário de referência, que utiliza as projeções focos de juros e de câmbio e incorpora novos cenários para preços administrados e livres, o que vemos é uma pequena redução da inflação projetada para 2024, de somente 20 bips, sendo que mais da metade disso veio da revisão de preços administrados. O Banco Central estima hoje, com juros de mercado, uma inflação de 3,4% no ano que vem, que ainda não é ao redor da meta, mesmo que ela tenha cedido um pouco em relação ao anterior. A composição importa. A queda se deu nos preços administrados e não nos preços livres, que são, de fato, afetados pela política monetária. Quando juntamos tudo isso, o que nós vemos é que a disposição a começar a cortar juros rapidamente não nos parece existir na comunicação do Banco Central. É claro que isso pode ser ajustado para frente, mas com o comunicado, simplesmente nós temos uma visão de que não dá para cortar juros em agosto. E, quiçá, na reunião de setembro, esse debate continua em aberto. Reconhecendo que a função de reação do Banco Central mudou, e isso muito em função da forma como o presidente do Banco Central, Campos Neto, e como outros diretores têm se comunicado antes da decisão do Copom de junho, nós antecipamos o ciclo de corte monetário para 2023, começando na reunião de outubro e levando a taxa Selic ao fim desse ano a 13%. Teríamos mais cortes durante o primeiro semestre de 2024, levando a Selic terminal do ano que vem a 11%. Com esse cenário, nós entregamos inflação no ano que vem de 4,2%, acima da meta, longe de ao redor, mas alongando o horizonte, olhamos para 2025 com projeções no entorno de 3,5%. Isso é o melhor que nós conseguimos fazer para antecipar o ciclo de cortes. E reconhecendo, de forma muito explícita, que implica-se uma mudança da função de reação. Os juros cairão, não ficarão em 3,75 para sempre. Mas nos parece muito claro que, com a informação atual, isso ocorrerá mais tarde do que cedo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes sociais. Até a próxima e até mais.